Nesta aula vamos mostrar como se faz estimativa de dose equivalente quando a fonte emissora de radioatividade se encontra dentro do corpo humano, dentro do alvo que vai receber a dose, portanto, num processo que nós chamamos de contaminação, né? Então nós temos a exposição externa, no caso da fonte estar fora do organismo, e temos a contaminação, que corresponde a uma dose interna, no caso dos agentes, né, dos radionuclídeos, irem para o interior do organismo, né? Então isso pode acontecer por meio da inalação ou da ingestão desses radionuclídeos, ou até mesmo a impregnação na pele. Então vamos ver que o procedimento de cálculo da dose é um pouquinho diferente no caso de exposição, né? Bom, contudo, a expressão básica para o cálculo da dose equivalente é a mesma. Então você tem que calcular a razão entre a energia absorvida, a energia total absorvida, considerando todas as emissões acontecidas durante um tempo de emissão, dividir de tempo de exposição, dividir pela massa ou do organismo como um todo, ou do órgão que é afetado por aquele tipo de contaminação, e multiplicar pelo fator de qualidade, né? Agora, o número total, a energia total absorvida, em geral, é a energia emitida pela tipo de radiação em questão, né? Então, tem aqui um EM, que seria a energia que é emitida, né? Vezes a atividade integrada, ou seja, nós precisamos somar ou computar todas as emissões ocorridas, né, para a gente ter a mensuração de quantas partículas radioativas incidiram na massa em questão. Bom, então vamos ver alguns exemplos. Um deles aqui seria a ingestão de 1 micrograma de Césio-137. Então vamos imaginar que houve por acidente a ingestão de Césio-137 nós temos 1 micrograma desse radionuclídeo, e no caso vamos supor que ele está numa forma em que ele se espalha para o organismo inteiro, tá? Então vamos considerar, digamos assim, a massa do corpo humano como um todo, e nós já vimos que um valor coerente para essa massa média do corpo humano seria de 60 quilos, né? Então 60 quilos corresponde a mais ou menos uma média aí da massa do corpo de pessoas adultas, né? Então, o primeiro passo seria calcular o número de átomos que corresponde a 1 micrograma desse radionuclídeo. Então, nós temos que fazer aquele procedimento, aquela regra de 3, que estabelece uma relação entre o número de átomos que nós temos e a massa ingerida, né? A massa do radionuclídeo em questão. Vamos aqui nesse exemplo supor que o césio se encontra na sua forma metálica, vamos dizer assim, ele é uma substância pura, mas se ele estiver na forma de um óxido, de uma substância qualquer, nós temos que levar isso em conta. Nós vamos ter que saber qual que é a fórmula, vamos dizer assim, molecular, em que o césio se encontra, né? Que tipo de molécula que o césio está. Mas aqui vamos supor que é apenas césio mesmo, é a substância pura de césio. Então, que nós temos como a massa atômica do césio, esse isótopo do césio 137, nós temos que 137 gramas vai corresponder ao número de Avogadro, 6 vezes 10 23 átomos. E vamos supor que no nosso problema foram ingeridos apenas 1 micrograma de césio. Então nós temos 1 vezes 10 a menos 6 gramas, corresponderia a que quantidade de átomos. Então, fazendo essas contas aqui, multiplicando em cruz, né? Tem que multiplicar esse fator por esse e depois dividir por 137, nós chegamos ao resultado de 4,4 vezes 10 a 15 átomos, que seria a quantidade correspondente ao número de átomos de césio em 1 micrograma.
Bom, nós também teremos que consultar uma tabela de isótopos para ver qual que é a meia-vida do césio, mas meia-vida do césio é bastante conhecida, é de 30 anos. Então, calculando aqui a constante de decaimento, nós temos LN2 sobre a meia-vida, então dá 0,693 dividido por 30, isso dá um valor de 0,023 anos a menos 1. Então, nós podemos calcular, por exemplo, a dose num período de 1 ano. Né? Então, vamos ver, a pessoa ingeriu essa quantidade de césio, qual a dose que ela receberia em prazo de 1 ano após a ingestão, até 1 ano depois da ingestão. Então, nós temos que considerar o número de átomos, né? E também a energia que nós temos, a energia de emissão que nós temos. Bom, o Césio-137 ele é um emissor beta, e se nós formos consultar uma tabela de isótopos, vamos ver que a energia dessa beta é uma beta bastante energética, né? Ela tem uma energia de 1,17 MeVs. Aqui nós vamos usar 1.2, né? Vamos arredondar para 1.2, usar apenas 2 algarismos significativos, lembrando que não é possível usar mais do que 2 algarismos significativos, porque as incertezas na estimativa são muito grandes. Por exemplo, não sabemos se é exatamente 60 quilos, né, a massa da pessoa. Então, aqui seria 1,2 MeVs, eu tenho que transformar em joules. Então, como que nós fazemos? O M do MeV corresponde a 1 milhão, então tem que multiplicar por 10 a sexta. E 1 elétron-volt corresponde a 1,6 vezes 10 menos 19 joules. Então, essa conta aqui sempre vai ser muito parecida, seria a conversão de 1,2 MeVs para a quantidade correspondente em joules. Então, tem essa conta aqui seria a energia de emissão, né, da beta do Césio-137. E aqui seria a atividade integrada que temos. O que seria atividade integrada? A atividade é lambda n, então eu teria que pegar o lambda 0,023 multiplicar pelo n, 4,4 vezes 10 a quinta, e depois colocar multiplicar pelo tempo de exposição. Então vamos supor que vamos considerar o tempo de 1 ano. Então aqui seria vezes 1, porque aqui a atividade vai estar em ano a menos 1, então aqui tem que usar o tempo em anos, dividido por 60 e multiplicado aqui pelo fator de qualidade da partícula beta, que é 1. Então esse resultado, fazendo as contas, né, se eu não errei, é bom vocês checarem, né, para ver se está correto, dá 0,3 sieverts, né? Então 0,3 sieverts para 1 ano corresponde a um valor acima do máximo permitido para a população como um todo, que seria de 50 millisieverts. Aqui nós temos 300 millisieverts. Então é uma dose razoavelmente alta. Possivelmente, como essa dose é uma dose integrada durante 1 ano, ela não representa um risco sério do ponto de vista agudo, né, do ponto de vista de poucas horas ou poucos dias após a ingestão do césio, né, dessa quantidade de césio. Então a pessoa não vai apresentar sintomas observáveis de curto prazo, mas é uma dose alta o suficiente para a pessoa ter uma probabilidade de desenvolver câncer que está acima do que é, digamos assim, permissível de acordo com as normas internacionais, né? Então essa dose é uma dose razoável, não é uma dose absurda, né? Mas se aconteceu isso com a pessoa, então requer, digamos assim, ela já sabe, né, que tem uma dose, uma probabilidade maior de desenvolver câncer, então a pessoa que tem que fazer um acompanhamento pelo menos anual ou talvez 2 vezes por ano, né, de diagnósticos para câncer. Bom, vamos ver um outro exemplo, que aconteceria no caso da ingestão de 1 micrograma de iodo 131. Então, nós colocamos aqui neste exemplo para ressaltar a diferença básica que nós teríamos na ingestão de césio com relação à ingestão de iodo. Por quê? Porque quando nós temos
casos de contaminação, é muito importante levar em conta o metabolismo do corpo humano. O corpo humano é uma máquina que faz seleção de substâncias diferentes. Então, dependendo do tipo de substância que entra no organismo, o destino dessa substância vai ser diferente. Então, no caso do iodo, por exemplo, quase todo o iodo que vai no organismo, que entra no organismo, ele tem como destino, pelo menos a maior parte, a tireoide. Então, em particular, o iodo, qualquer que seja o seu isótopo, ele tem como destino final a tireoide, né? Inclusive, o iodo 131 é um radionuclídeo que é usado como traçador para realização de diagnóstico na tireoide, né? Então, pela medida da radiação emitida pela tireoide, dá para você diagnosticar se a tireoide está processando o iodo corretamente ou não, porque a tireoide depende do iodo para funcionar corretamente. Então, nesse caso, nós não vamos considerar a massa total do organismo, mas a massa da tireoide. Vamos supor que todo esse iodo ingerido vai para a tireoide, o que não é necessariamente verdade, vai uma parte, mas uma parte considerável. Mas aqui o nosso foco vai ser medir a dose na tireoide. Então, como a dose é na tireoide, a massa que a gente vai ter que usar é a massa da tireoide. Então, uma massa de 25 gramas é uma massa, assim, realística para esse tipo de glândula, né? Então, nós vamos usar aqui 0,025 quilos, que corresponderia a 25 gramas, que seria a massa da tireoide. Então, da mesma forma que antes, nós temos que converter essa 1 micrograma em número de átomos em função da massa atômica desse isótopo do iodo, né, que é 131. Então, fazendo a conta aqui da regra de 3, nós chegamos a um número de átomos de 4,6 vezes 10 a 15. Né? Também temos que saber a meia-vida do iodo 131. Então, um elemento de meia-vida relativamente curta são 8 dias, né? Se a gente for consultar a tabela de isótopos, nós obtemos esse valor. Então, os isótopos de meia-vida curta, eles são muito mais preocupantes do que os isótopos de meia-vida longa, porque eles decaem muito rápido, portanto, a quantidade de emissões vai ser razoável em relação ao número de átomos inicial que você tem, né? Então, digamos que inicialmente se ingeriu essa quantidade de átomos, esses átomos vão se transformando em outros átomos por decaimento e vão desaparecendo de num tempo muito rápido, de tal forma que, digamos assim, em 3 meias-vidas, que corresponde a menos de um mês, você teria que quase todos esses átomos vão decair. Então, o número de emissões vai ser da mesma ordem de grandeza. Se nós considerarmos um mês, a quantidade de emissões vai se aproximar muito do número de átomos ingeridos. Então, nós vamos ter também 4,6 vezes 10 a 15 emissões. Então, muita emissão de partículas beta. Então, a gente tem um cenário bastante diferente daquele anterior, do Césio-137, que tem uma meia-vida bem mais longa. Um elemento de meia-vida bem mais longa, ele vai ter uma atividade bastante menor, porque o lambda é menor, né? Então, isso vai representar uma dose bastante menor. E reparem que nós estamos usando a mesma quantidade do exemplo anterior, 1 micrograma, né? Então, fazendo as mesmas contas que o exemplo anterior, nós obtemos só para um mês de exposição, né, considerando a dose que o indivíduo vai tomar em apenas um mês na tireoide, né, nesses 25 gramas, dá uma dose da ordem de 17.000 sieverts, né? Então é uma dose extremamente alta. Então você vê que mesmo que for uma quantidade muito pequena, quanto 1 micrograma, vai te proporcionar uma dose que de fato você vai ter efeitos quase imediatos após a ingestão. Então todos aqueles efeitos que nós vimos na tabela de um vídeo anterior, né, alterações na contagem de organelas no sangue,
depois um quadro de infecções, queda de cabelo e tudo mais, e essa é uma dose suficiente para matar o indivíduo sem sombra de dúvida, né? Então, nós utilizamos esses dois exemplos para oferecer dois cenários muito diferentes de atuações diferentes de diferentes radionuclídeos. Então, nós vemos aqui que é muito importante a questão da meia-vida do radionuclídeo e da massa do órgão que, digamos assim, vai sofrer preferencialmente a incidência dessa dose. Bom, quando nós tratamos de doses devido à contaminação, existem alguns conceitos que não abordamos ainda, que devem ser considerados e que, digamos, nos permitem fazer uma avaliação melhor da dose em algumas circunstâncias, né? Uma dessas circunstâncias é quando você tem um radionuclídeo que pertence a uma série, né? E, portanto, ele vai gerar outros radionuclídeos que também vão ser emissores, né? Então, esse radionuclídeo ingerido ou inalado, ele pode ser o precursor de uma série de outros radionuclídeos. Então, você tem que levar isso em conta, você tem que levar em conta que aquela quantidade do primeiro radionuclídeo que foi ingerido ou inalada vai proporcionar o surgimento de outros radionuclídeos que vão ser responsáveis por outras emissões, né? Com outras partículas, pode ser de tipos diferentes, inclusive. O primeiro pode ser um emissor beta, o segundo um alfa, né? Um terceiro um alfa com outro alfa, e um quarto uma beta acompanhada de gama, e assim vai, né? Então, ao invés de você levar em conta apenas a energia da partícula que é emitida por aquele primeiro radionuclídeo e o correspondente fator de qualidade, você tem que fazer uma somatória de todos os elementos que vêm a seguir, né? Uma somatória das energias das partículas emitidas dos elementos que vêm a seguir, incluindo o primeiro, e também os fatores de qualidade, né? Então você vai fazer uma somatória disso tudo, porque nessa somatória podem ter elementos que emitem radiações com diferentes fatores de qualidade, por isso que a soma tem que ser do produto da energia com o fator de qualidade. E isso constitui, digamos assim, uma grandeza que é chamada na área de proteção radiológica de energia efetiva equivalente, né? Então você pode escrever, na literatura é usado tanto E, como também esse símbolo Xi aqui, né? Então, quando você tem a ingestão ou inalação de um elemento e você sabe que esse elemento é o precursor de uma série, mesmo que seja apenas mais um radionuclídeo que vai em seguida, então você tem que substituir essa quantidade, né, na fórmula, na expressão anterior, né, substituir isso vezes isso pela energia efetiva equivalente. Então, existem tabelas que nos dão o valor da energia efetiva equivalente para várias situações, né, vários contaminantes. Depois vamos ver como é essa tabela. Mas antes de olhar essa tabela, um outro conceito muito importante quando se tem contaminação é o conceito de meia-vida biológica. O que significa isso? Significa que, digamos assim, que se você ingere alguma substância, essa substância muito provavelmente vai ter como primeiro destino o estômago. Então o estômago vai tomar uma certa dose, mas como o organismo humano é uma máquina metabólica, uma máquina que seleciona substâncias químicas diversas e dá destinos diferentes a essas substâncias, digamos assim que existe um mecanismo de retirada desses radionuclídeos do estômago, que tem um certo tempo característico, e transferir isso para algum outro órgão, transferir para o resto do organismo. Então, para você fazer uma boa estimativa de dose, é necessário levar em conta isso, né? Então, o que se sabe a respeito de transferência de um local para o outro do organismo via metabolismo é que esse processo também é um processo exponencial.
Então, por exemplo, se você considerar aqui a quantidade de átomos ou a quantidade de uma substância, digamos que seja uma substância não radioativa, a quantidade de uma substância não radioativa que vai para o estômago. Então, essa quantidade vai diminuir, porque o estômago vai jogando, o estômago não, o organismo como um todo, né? Digamos assim, estabelece processos pelo qual essas substâncias do estômago vão saindo, indo para outras partes do organismo, de forma que a quantidade de moléculas daquele tipo dentro do estômago vai caindo exponencialmente. Então é como se fosse um decaimento radioativo, né? Mas é uma transferência de local metabólica, mas você pode avaliar a quantidade que permanece no estômago como algo que diminui exponencialmente, né? Na verdade, quando você toma um remédio, e digamos assim que o médico te recomende a tomar uma pílula a cada 8 horas, né? O que significa isso? Significa que a ação da liberação das substâncias daquela pílula vai decair exponencialmente. Então o médico tem uma estimativa, né, de quanto que diminui a quantidade de remédio no organismo exponencialmente, e quando esse nível está chegando a valores, digamos assim, relativamente baixos, está na hora de tomar outro comprimido. Então, você vê que o tempo característico para o metabolismo do organismo humano é da ordem de horas, né? Então, tem remédios que precisam ser tomados de 8 em 8 horas, outros de 6 em 6 horas, né? 4 vezes ao dia, outros de 12 em 12 horas, outros mesmo uma vez por dia. Então, é um processo da ordem de horas, né? A gente sabe que a digestão é um processo que leva horas, e assim vai, né? A permanência de substância nos intestinos também é uma coisa que é caracterizada por um tempo de horas. Então, é natural se imaginar que a meia-vida metabólica, né, que a gente pode definir a partir dessa relação, também seja algo em torno de horas, né? Vai depender do radionuclídeo, vai depender do órgão em questão, mas mais ou menos dessa ordem, né? Agora, se a substância ingerida não for estável, mas ela é radioativa, além do desaparecimento devido ao metabolismo, vai ter o desaparecimento devido ao decaimento radioativo, né? Então, nesse caso, a gente tem que considerar as duas coisas. A gente vai ter uma multiplicação de duas exponenciais, uma metabólica e outra física, outra nuclear, né? Então, aqui você tem a saída da substância do órgão em questão, a diminuição devido a isso, e aqui você tem a diminuição devido à emissão de radioatividade e transformação do átomo em questão em outro tipo de átomo, né? Então, como eu já havia falado, da mesma forma que o decaimento radioativo, a transferência metabólica, né, digamos assim que isso seja uma espécie de decaimento metabólico, pode ser caracterizado por uma meia-vida biológica e uma constante decaimento biológica, que vão ter a mesma relação que a constante decaimento nuclear e a meia-vida nuclear vão ter, né? Então a gente pode usar essa relação também para o metabolismo. Bom, aqui a tabela, né, que eu havia mencionado. Nessa tabela você tem dados tanto da energia efetiva equivalente para diversos contaminantes, como também a meia-vida biológica, né? Só que para você pensar na meia-vida biológica é necessário você ter em mente ou saber quando você ingere ou inala alguma substância, qual é o órgão, digamos assim, crítico que vai receber a maior parte daqueles radionuclídeos, né? Então, como já falamos, se for o caso do iodo, por exemplo, né? Aqui está o iodo 131, o destino, né, mais comum é a tireoide, né? Então, se for outros elementos, vai ter que considerar outras partes do corpo. Bom, se for, por exemplo, o trítio, né? O trítio é um isótopo radioativo do hidrogênio, mas o hidrogênio é mais comumente presente na água. Então, possivelmente uma contaminação por trítio seria uma contaminação devido à ingestão de água. Então, isso é distribuído no organismo inteiro, né? A água vai para o corpo todo. Então, a massa que tem que considerar aqui
é o corpo todo, né? Da mesma forma, carbono, sódio, né? Por exemplo, carbono 14, sódio 24, né? Então, são elementos que vão para o organismo, para o corpo todo, né? Mas tem alguns organismos, alguns radionucleidos que têm meia-vida mais longa. Então, esses que têm meia-vida mais longa, eles no metabolismo, eles acabam indo para os ossos do corpo, né? Então, por eles serem elementos pesados, eles vão, o organismo vai ter dificuldade em se livrar deles por meio da excreção, né? E então, possivelmente eles têm o destino final deles nos ossos. É como o caso do mercúrio, por exemplo. O mercúrio é um elemento tão pesado que o organismo não consegue se livrar dele, mesmo na excreção. Então, o destino provável do mercúrio ou do chumbo, por exemplo, são os ossos. Então, todo o chumbo e todo o mercúrio que entra no organismo, eles não saem mais do organismo, sai uma pequena parte apenas, a maior parte fica no organismo e eles vão se incorporar nos ossos, vão ficar impregnados nos ossos, né? Então, isso é o caso geral de todos os elementos mais pesados do final da tabela periódica, né? Aqui você tem, por exemplo, o estrôncio 90, e aqui embaixo você tem o rádio, o urânio, o plutônio, né? São todos os elementos que vão para os ossos, porque como eles são elementos meia-vida longa, né? Alguns de anos, alguns de milhares de anos, outros de bilhões de anos, então é o tempo suficiente para eles chegarem uma quantidade significativa nos ossos. Então, quando nós vamos fazer estimativas de dose, nós temos que colocar lá uma massa de 10 quilos, que é massa de esqueleto, e não uma massa de 60 quilos, que seria do organismo total, né? Tem alguns elementos que, digamos assim, tem dois, né? Como por exemplo o iodo, né? Você tem aqui a tireoide e tem o organismo inteiro. Mas por que isso acontece? É porque o iodo, o 131, ele gera outro elemento radioativo, o xenônio 131, que ele, digamos assim, impregna o corpo inteiro, né? Não o iodo, propriamente dito, mas o xenônio. Então aqui também tem o organismo todo que deve ser considerado. Lá na nossa estimativa de dose na tireoide, nós usamos somente o iodo, porque o que vai chegar na tireoide é praticamente o iodo, mas se você for fazer uma análise da dose total sentida pelo organismo, teria que considerar o xenônio também, né? Agora, nós vimos que aquela quantidade pequena, né, uma micrograma, já é suficiente para matar um indivíduo. Então, nem tem sentido, nesse caso, calcular a dose pelo xenônio. A gente já sabe que a situação é extrema, né? E outro dado interessante aqui, então, é a energia efetiva equivalente. Então, digamos assim que você sabe que aquele elemento é um elemento que gera outros radionucleidos e que esses outros radionucleidos vão ser responsáveis por outras emissões que vão contribuir para a dose, né? Então, em vez de você calcular um a um, você pode usar, digamos assim, um cálculo mais geral e introduzir no lugar da energia de emissão vezes o fator de qualidade, introduzir essa quantidade que nós temos aqui, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui, vamos pegar o cobalto 60, né? Uma energia efetiva equivalente para o corpo inteiro de 1,8, né? Aqui, por exemplo, o estrôncio de 1,1 para o corpo todo e de 5,5 para os ossos, né? Por que aqui deu maior a energia efetiva equivalente em MEVs, né, do que no corpo inteiro? Porque aqui no corpo inteiro seria uma dose tomada num tempo mais curto e aqui nos ossos seria uma dose tomada num intervalo de tempo mais longo, né? E aqui nós temos também o caso de que quanto mais no final da tabela periódica estão os radionucleidos, maior a energia efetiva equivalente, porque elementos como rádio, urânio e plutônio, eles têm vários radionucleidos que são produtos de decaimento deles. Então isso faz com que a energia efetiva equivalente seja maior, inclusive alguns elementos emissores alfa. Então lembra que o fator de qualidade para alfa
é 20 vezes maior do que para beta e gama, né? Então, por isso que esses valores são relativamente altos, né? Bom, essa é uma tabela útil, né, para se consultar para estimativas de doses devido à contaminação. Agora vamos ver um exemplo um pouco mais complexo, em que nós temos que levar em conta, inclusive, a meia-vida biológica do organismo, né? Então, o que acontece quando é ingerido ou inalado? Vamos supor que você inale um gás radioativo, e então esse gás radioativo ali dentro do aparelho respiratório gere outros radioisótopos que, digamos assim, são pesados, não são gases, então vão ficar retidos ali no aparelho respiratório, que é o caso do radônio, por exemplo, que nós vamos ver em outro vídeo. Então, esse radônio fica ali, mas com o tempo o aparelho respiratório ele transfere alguns radionuclídeos, pelo menos, para outros órgãos, né? Então você vai ter um processo aqui, estaria o órgão que é primeiramente afetado, que seria o aparelho respiratório, mas você tem um mecanismo de transferência para um outro órgão, que pode ser, por exemplo, os ossos, né, do organismo, se for o caso, como por exemplo do radônio, que gera elementos pesados, né? Então você tem aqui uma certa quantidade de átomos a partir do que é inalado. Então, digamos que é o N0, você inala uma quantidade N0 de átomos, né? E então, devido ao metabolismo, devido ao decaimento radioativo, como que fica a quantidade de átomos que estão presentes no aparelho respiratório e qual que é a quantidade de átomos que estão presentes nos ossos. Ou então, vamos usar outro exemplo ainda. Qual é o número de átomos presentes no estômago, qual que é o número de átomos que estão nos ossos ao longo do tempo, né? Então, é uma situação, ou aqui, na tireoide, e depois em alguma outra parte que depende do elemento para onde ele é transferido. Então, a expressão que teríamos para a quantidade de átomos em função do tempo para o primeiro órgão em questão seria N0, E menos lambda BT e E menos lambda T, porque aqui nós estamos levando em conta a diminuição dessa quantidade inicial, tanto devido ao decaimento radioativo, quanto devido ao metabolismo. E aí nós temos, vamos dizer assim, fazer uma avaliação da quantidade de átomos que nós teríamos no segundo órgão, ou no órgão definitivo, né? Normalmente quando existe a transferência para os ossos é ali que eles vão ficar definitivamente. Nós teremos essa expressão aqui. Como que nós estimamos essa expressão? Simplesmente por uma questão de conservação do número de átomos, né? Então, se o elemento não fosse radioativo, ou seja, se lambda fosse zero, a probabilidade de decaimento fosse zero, nós teremos no lugar desse exponencial, teremos 1, e aqui também teremos 1. Então, só ia ficar com a parte com lambda b. Então, nós fazemos o seguinte raciocínio: os átomos que não estiverem aqui vão estar aqui. E sempre a soma total seria N0, se o elemento não decai. Então, a soma total aqui mais aqui sempre seria N0. Então, o que não está aqui, está aqui. Então, essa quantidade no segundo órgão seria a quantidade N0 menos a quantidade no primeiro órgão, né? Então, por isso que aqui, no lugar de E a menos lambda BT, nós temos 1 menos E a menos lambda T BT. No caso de partículas que decaem, né, de radionuclídeos que decaem, então você tem um decaimento exponencial devido à emissão nuclear. Então, a soma dos dois deveria ser igual a N0 e E menos lambda T, né? Então, a conta é isso. Então, o que está aqui seria N0 menos N vezes E a menos lambda T. Então, nós teremos isso aqui, né, de qualquer forma, tá? Então, na verdade, essas expressões podem ser sempre utilizadas quando você tem um órgão inicial e um órgão definitivo, né? E os dois órgãos estão sujeitos a uma certa dose de radioatividade. Bom, dito isso, vamos ver um exemplo mais concreto, né? Então, vamos supor que, por acidente,
3 miligramas, aqui são miligramas, não microgramas, 3 miligramas de dióxido de polônio, né? Digamos que esse polônio seja o polônio 210, então o dióxido de polônio seria POO2, é ingerido, né? Então se ingeriu 3 miligramas dessa molécula contendo o polônio 210, tá? Considere que o composto é transferido imediatamente ao estômago e, com uma meia-vida biológica de 20 horas, né, transferido para os ossos. Calcule a dose equivalente no estômago e no esqueleto, né, porque esse elemento seria transferido para os ossos, né, nos 3 primeiros dias. Então, nós vamos considerar ali um tempo, né, um tempo de referência para estimarmos a dose. É lógico que se entrou no organismo vai ficar ali para sempre, mas quer dizer, os átomos vão decaindo, vão desaparecendo, mas pode ser um processo longo se isso envolver elementos de meia-vida longa, né? E vamos considerar a massa do estômago de 150 gramas e a do esqueleto de 10 quilos. Essas massas, em geral, você pode encontrar na Wikipedia ou no Google, né? É só consultar, você tem estimativas disso, lembrando que sempre é melhor constar em inglês do que em português. Você tem mais probabilidade de encontrar, né? Bom, aqui nós estamos nos referindo, né, a uma hipótese, né, de que a meia-vida biológica dessa substância seria de 20 horas no estômago. Então, 20 horas, né? Então, vejam bem aqui, uma coisa que eu não havia destacado, que aqui a meia-vida biológica é colocada em termos de dias, né? Então, na verdade, você pode ter coisas que são de horas ou até de dias. 20 horas é quase um dia, né? Já está dentro dessa ordem de grandeza aí. Mas aqui também eu esqueci de dizer que se os elementos forem mais pesados, então o organismo sempre tem mais dificuldade de transferir eles de um local para outro. Então nós temos longos tempos de meia-vida. Aqui no caso, esse 1,64 vezes 4, por exemplo, que diz respeito à meia-vida biológica do radônio e produtos de decaimento nos ossos, é a meia-vida correspondente ao osso eliminado, né? Então é um tempo muito longo, comparável ao tempo de vida de uma pessoa, né? Então 10 a 4 dias vai ser vários anos, né? Muitos anos. E então um tempo comparável ao tempo de vida. Então, efetivamente, você vai ter pouca eliminação desses radionuclídeos no organismo. Mas quando se trata do estômago, por exemplo, ou do aparelho respiratório, que na verdade não se encontra aqui nessa tabela, então você tem uma meia-vida biológica da ordem de horas. Bom, então vamos levar em conta esses dados, né? A primeira coisa que vamos calcular é o lambda e o lambda B, né? Então, vamos dizer assim, pelo procedimento usual, né? Então, aqui só para relembrar, vamos lá na tabela de isótopos, né? Vamos procurar tanto a meia-vida nuclear do polônio 210, quanto também a energia, que tipo de emissão que ele faz e qualquer energia da partícula emitida, né? Então, bom, nós podemos achar isso tanto no Wikipedia, por exemplo, como aqui no LiveChart, né? Então, na nossa tabela de nuclídeos. Então, lembrando que aqui você tem que digitar PO210 para saber os dados do polônio 210, né? E depois olhar aqui essa aba Decay Radiation para você ter, vamos assim, dados da meia-vida do tipo de decaimento que você tem, né? Então aqui está dizendo que nós temos uma meia-vida de 138 dias, repare bem que aqui é um D, né? Dias. O decaimento é por emissão alfa, então vamos ter que usar um fator de qualidade de 20, né? E a energia de decaimento é o valor que aparece aqui, mas toma cuidado que em geral esse valor está em kevs, né? Então 5.407 kevs representa 5,4 MeVs. Então esses são os dados que podemos obter aqui da tabela de isótopos para o polônio 210, né? Então voltando lá,
a nossa resolução. Onde estamos? Aqui. Então nós verificamos lá uma meia-vida de 138 dias, então lambda vai ser ln de 2 dividido por isso, então dá 0,05 dias a menos 1. Né? E o lambda biológico, nós vamos considerar aqui uma meia-vida biológica de 20 horas. Tá? É preciso consultar isso na tabela, eu estou chutando aqui um valor de meia-vida, né? Biológica. Então, você teria ln de 2 dividido por 20 horas. E aí, nós vamos transformar isso em dias, porque nós vamos estimar a dose em 3 dias. Então, você teria ln de 2 dividido por 0,83, que dá 0,84 dias a menos 1. Passo seguinte, vamos calcular a quantidade de átomos devido à massa que nós temos desse óxido de polônio. Então, nós colocamos que seriam 3 miligramas, né? Então aqui a massa seria 3 vezes 10 menos 3, mas nós temos que calcular também a massa molecular da molécula. Então a massa atômica do polônio é 210, desse isótopo do polônio, né, que estamos considerando 210, e a massa molecular do O2, né, seria 32, é 16 para cada oxigênio. Então, no total, teríamos 242. Então, se tivermos o número de Avogadro, isso vai, digamos assim, corresponder a uma massa de 242 gramas, né? E fazendo essa regra de 3, nós temos uma quantidade de átomos de 7,4 vezes 10 a 18 átomos. Né? Então, vamos usar esse dado, né? E esse dado nos permite também avaliar quanto que nós calculamos o N0, acabamos de calcular o N0, que é o número de átomos que são ingeridos no instante zero. Então nós podemos avaliar o quanto que é o número de átomos ao longo do tempo no primeiro órgão em questão, que é o estômago, e também no segundo órgão, o órgão definitivo, que são os ossos, né, o esqueleto. Então nós podemos graficar essa relação aqui, essa relação, substituindo os valores de N0, lambda B, lambda, numa escala de tempo desde 0 até 3 dias, né, que é o tempo que vamos considerar a dose. Então isso dá o seguinte comportamento, né? Veja bem que esta linha é a linha representando a quantidade de átomos no estômago, então ela está decrescendo. Por quê? Porque num tempo de 3 meias-vidas, de 3 dias, considerando que a meia-vida biológica é 20 horas, você vai ter um tempo correspondente a mais de 3 meias-vidas biológicas. Então isso é suficiente para você, o metabolismo, retirar do estômago quase todo o átomo de polônio 210, né? Quase toda a molécula de PO2. Né? E o que vai saindo daqui vai indo para os ossos, então a quantidade desses átomos dos ossos vai aumentando, né? É lógico que você tem decaimento também, então esse decaimento faz com que a quantidade diminua em todos os lugares, né? Agora, a meia-vida física é de 138 dias, então é uma vida longa em relação ao tempo que nós estamos considerando. Então apenas uma pequena parte dos átomos vai decair, então vai, digamos assim, fazer com que a quantidade inicial diminua, né? Então nós não temos uma diminuição tão significativa devido ao decaimento radioativo, mas temos uma diminuição significativa no estômago devido ao metabolismo e um crescimento significativo também nos ossos devido ao metabolismo. É importante aqui dizer também que o fato de que um elemento tem uma meia-vida longa não significa que a dose de radioatividade vai ser pequena, porque de qualquer forma a atividade vai ser multiplicada por lambda, mas vamos dizer assim, o número de átomos pode ser grande o suficiente para te dar uma dose considerável. Então, mesmo que o elemento tenha meia-vida longa, é necessário estimar corretamente a dose, porque ela pode ser alta.
Então agora vamos calcular a atividade integrada. Lembrem-se que na avaliação da dose equivalente para, vamos dizer assim, essa situação de contaminação, você tem que calcular a atividade integrada. O que é atividade integrada? Né? Novamente é a quantidade total de emissões ocorridas num dado período de tempo. Então, temos que calcular a quantidade de emissões ocorridas tanto no estômago quanto nos ossos em 3 dias. Então, como que nós fazemos isso? Uma vez que nós temos o número de átomos em cada órgão em função do tempo, a atividade integrada vai ser a integral dessa quantidade vezes o lambda. Então, isso aqui seria o N no estômago. Se eu multiplicar por lambda, vai ser atividade no estômago. E se eu integrar essa atividade, vai nos dar atividade integrada. Então, nós vamos integrar desde t igual a 0 até t igual a 3 dias. Então, nós vamos usar valores numéricos para o tempo em dias, para o lambda em dias a menos 1, né? Então, precisa tomar cuidado para não misturar unidades diferentes. Então, se você estiver usando o tempo em dias, todo lambda tem que ser dado em dias a menos 1. Se o tempo é em anos, todo lambda tem que ser dado em anos a menos 1 para fazer uma avaliação correta, né? Então, o resultado dessa integral, lembrando aqui que essa exponencial, nós somamos os 2 lambdas, que é o resultado disso aqui, né? Então, a gente pode simplificar essa relação colocando uma exponencial só e somando os expoentes. Então, a gente vai ter o que está aqui, né? Uma exponencial só com a soma dos expoentes. Então, nós temos que integrar isso, né? Então, lambda n0 é constante, vai para fora da integral. Então, essa integral se reduz a uma integral de uma exponencial. Como que é a integral de exponencial? Então, aqui você tem uma constante que multiplica o t. Essa constante seria menos lambda mais lambda b. Então, essa constante na integração, ela vai aparecer aqui embaixo, tá? Só que aqui eu não pus o sinal de menos, porque ao invés de eu colocar o sinal de menos aqui, eu vou inverter aqui a ordem dos limites de integração, né? E aí vai ficar com a integral da exponencial, que é exponencial, a própria exponencial, né? Calculada em t igual a 0, em primeiro lugar, porque a gente inverteu, menos o mesmo valor calculado para t igual a 3. Então vai ficar 1, né? Que corresponde a quando aqui o t igual a 0, então a exponencial dá 1, aqui nós vamos ter 1, menos a exponencial calculada em t igual a 3. Então esse é o resultado dessa integração. Então depois basta aqui substituir o valor de n0 e substituir os valores de lambdas para a gente avaliar essa quantidade numérica. No caso dos ossos, a expressão vai ser um pouquinho mais complicada, né? Então essa expressão aqui, do n0 para cá, é o que está aqui. Então só vamos multiplicar aqui por lambda para transformar o número de átomos em atividade. Então aí nós temos atividade e aí integramos atividade da mesma forma. Então aqui vai aparecer o lambda. O lambda que aparece aqui é só o lambda físico. Eu não vou colocar aqui lambda mais lambda b, porque é só o lambda físico que é responsável pela atividade, né? Atividade é a quantidade de emissões ocorridas. Então aqui vai só o lambda mesmo. E aí, fazendo essa integral de uma forma semelhante que fizemos aqui, é que vamos ter 2 termos, né? Um é essa exponencial vezes 1, outro é essa exponencial vezes essa exponencial aqui. Então, nós vamos ter 2 termos e o resultado vai ser esse daqui, ó, né? Então, da mesma forma que para o estômago, aqui nos ossos é só substituir os valores de lambda e lambda b, e o n0 nós podemos avaliar numericamente a atividade integrada. Então aqui nós temos os valores numéricos, né? Então sempre eu digo para vocês que eu costumo errar as contas muito comumente, muito facilmente. Então é bom vocês checarem as contas, né? Ver se chegam no mesmo valor. Mas a atividade integrada, segundo as minhas contas, seria 4.0 vezes 10 a 16 para o estômago e 7,1 vezes 10 a 16 para os ossos. Notem que são números puros, né? Então esses números representam a quantidade de emissões que tivemos no estômago
nesses 3 dias e a quantidade de emissões que tivemos nos ossos nesses 3 dias, né? Um pouco mais nos ossos do que no estômago. O próximo passo seria o cálculo efetivo da dose equivalente, né? O que falta ainda calcular é a energia, né? Então, explicitar a energia, no caso é emissão alfa, né? Com uma energia de 5,4 MeV, como vimos na tabela de isótopos. Então a gente tem que converter esse valor para joules. Mas é o mesmo procedimento de sempre, né? O M é 10 a sexta e o electronvolt é 1,6 vezes 10 menos 19. Então, fazendo toda essa multiplicação, nós temos que a energia por emissão, por cada emissão, é 9,6 vezes 10 menos 13 joules. Mas aí a energia absorvida total, então nesses exemplos todos nós estamos supondo que a partícula é absorvida completamente pelo organismo, né? Tanto no caso das emissões beta que vimos, quanto nas alfas, nós estamos supondo que toda a energia das partículas são transferidas pelo órgão em questão, né? Então a quantidade de energia que é absorvida seria a energia de cada emissão vezes a quantidade de emissões, esse número que tínhamos calculado no slide anterior, né? Aqui para o estômago e aqui para os ossos. Então, o que muda aqui é a quantidade de emissões, a atividade integrada em cada um deles. Vai mudar também a massa. No caso do estômago, vamos usar 150 gramas, então dá 0,15 quilos, né? Tem que tomar cuidado em dar o resultado em unidades do sistema internacional. E aqui para os ossos, 10 quilos. E esse 20 aqui é o fator de qualidade para alfa. Então, temos que usar 20 nos dois casos, né? As emissões são emissões alfa. Então, para o estômago, teríamos 4,6 vezes 10 a 6 sieverts, e para os ossos, 1,2 vezes 10 a 5 sieverts, né? A grande diferença entre os dois é dada pela massa, pela grande diferença de massa. Mas, de qualquer forma, nos dois casos, é uma dose extremamente alta, então é uma dose, digamos assim, que levaria, sem sombra de dúvidas, à morte do indivíduo, né? Então são doses bastante altas, porque se trata de um elemento de meia-vida relativamente curta, né? Então o polônio 210 tem uma meia-vida de 138 dias, né? Do ponto de vista assim, de um ano, digamos, um tempo muito curto, né? Então isso vai levar uma dose, em 3 dias você já toma uma dose, vamos dizer assim, cavalar, né? Então isso se deve ao fato desse elemento ser um elemento de meia-vida relativamente curta em relação a outros isótopos do polônio e de elementos pesados, né? Bom, existem isótopos do polônio que têm meia-vida mais curta que isso, mas dentre o urânio, por exemplo, o rádio, né, outros elementos comuns dessa região da tabela periódica, ele tem uma vida relativamente mais curta, né? Então, se a minha vida é mais curta, o lambda é maior, né? Então isso leva a doses maiores, né? Bom, isso é só um exemplo de como calcular a dose, mas assim, as estimativas de dose em situações em que você tem tanto metabolismo quanto a possibilidade de haver uma cadeia de radionuclídeos, segue os procedimentos que nós explicitamos nesse vídeo aqui, né? No próximo vídeo vamos ver um exemplo um pouco mais complexo, mas que envolve todos os conceitos de dose por contaminação que vimos aqui, que é o caso do radônio e filhos, que, se nós formos lembrar de vídeos anteriores, é a maior fonte de contaminação a que o ser humano, de modo geral, tem contato, né? Então nós vamos fazer um cálculo para estimar qual que é a dose devido ao radônio e filhos em condições reais, né? E seguindo os procedimentos que vimos nesse vídeo aqui, né? E finalmente, fechando a parte de proteção radiológica, no vídeo seguinte, que seria o último vídeo dessa parte, nós vamos ver noções básicas sobre blindagem, ou seja, você projetar a construção de um invólucro ou
possivelmente de paredes ou anteparos que sejam eficientes na diminuição da incidência de radiação no caso de doses externas.